Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Antes de começar, preciso que você faça uma coisa. Olhe em volta. Veja se todas as portas estão trancadas, e se não há nada parado perto da janela. Porque a história que você vai ouvir hoje não é apenas um relato perdido, é um aviso. Um caderno enterrado no limite de uma reserva florestal isolada, encontrado por acaso, com páginas rasgadas, cheias de terra, e com palavras que nenhum investigador conseguiu explicar. O autor? Um guarda florestal desaparecido em 2014, declarado foragido. Mas o conteúdo diz outra coisa. Diz que ele tentou avisar o mundo antes de ser engolido pela mata. O que você vai ouvir agora é a transcrição completa do que ele escreveu nas últimas horas de vida. Uma história que as autoridades tentaram esconder, e que, depois de conhecer, você nunca mais vai caminhar perto de uma árvore da mesma forma. Apague a luz. Aumente o volume. E prepare-se, porque nesta história, a floresta respira. E quando ela começa a respirar mais rápido, é porque já percebeu que você está ouvindo. Aquela história nunca deveria ter vindo à tona. Foi encontrada escrita à mão, suja de terra, em um caderno quase destruído, guardado dentro de um saco plástico enterrado próximo ao limite da reserva estadual de Grunfeld, um lugar pouco conhecido, isolado e evitado por quem vive na região. O texto é atribuído a Otávio Lencastre, o guarda florestal que desapareceu em 2014 sem deixar qualquer vestígio. Segundo o que se sabe oficialmente, ele simplesmente largou o posto e fugiu. Mas quem leu o caderno afirma que ele não fugiu, ele tentou avisar. O que vou narrar aqui é a transcrição integral do que foi encontrado, mantida exatamente como estava, apenas organizada em forma de narrativa contínua, da forma que seu canal precisa. Eu nunca decidi trabalhar em Grunfeld. Era o único lugar que tinha vaga quando saí do curso de manejo ambiental. A reserva era silenciosa demais, densa demais, antiga demais. Sempre tive a impressão de que aquilo ali não era uma floresta comum. Parecia viva, e não no sentido óbvio. Eu juro que às vezes, enquanto caminhava pelas trilhas, sentia o chão expandir e contrair, como se tivesse pulmões enterrados sob a camada de folhas secas. De dia, tudo parecia normal. Mas depois que o sol se escondia atrás das montanhas negras, a floresta mudava de personalidade. O vento não seguia direção lógica, as árvores rangiam mesmo quando o ar estava parado, e havia sempre um cheiro metálico, como ferrugem, que vinha e sumia em intervalos regulares, como respiração mesmo. Na minha primeira semana, comecei a ouvir pequenos estalos durante a madrugada, como se alguém caminhasse ao redor da guarita, arrastando os pés, mas quando eu abri a porta, encontrava apenas neblina e silêncio absoluto. Tentei comentar com o supervisor, mas ele só disse: "É normal. A mata aqui se movimenta." Nunca soube se era humor seco ou se ele falava sério. Com o passar dos dias, comecei a notar outra coisa: não havia animais. Nenhum. Nem pássaros, nem esquilos, nem corujas. Nada. Só encontrei uma carcaça, ou o que restava dela,
de algo que talvez tivesse sido um cervo. Estava virada do avesso, completamente aberta, como se tivesse sido puxada por dentro. Não havia sangue, apenas o corpo dobrado de uma forma impossível. Reportei, mas o supervisor apenas riscou algo num caderninho e disse: "A floresta devolveu. Nós não mexemos." Depois disso, comecei a dormir mal. Tinha sonhos com raízes se enrolando nas minhas pernas e me puxando para baixo, enquanto vozes murmuravam dentro dos troncos podres. Acordava sempre com a sensação de que tinha alguém parado ao lado da cama. Na minha terceira semana, uma coisa aconteceu que, até hoje, se eu fechar os olhos por 5 segundos, consigo reviver cada detalhe. Eu estava patrulhando sozinho uma trilha mais profunda, conhecida como Caminho Morto, nome que eu achava exagerado até aquela noite. A neblina estava densa, mas ainda era possível ver um palmo à frente, até que ouvi o som de passos, pesados, caminhando atrás de mim. Quando virei, a trilha estava vazia, mas as pegadas estavam lá, frescas, afundadas na lama, grandes demais para serem humanas, mas com formato humanoide. Tentei chamar pelo rádio, mas só ouvi uma respiração lenta, forte, profunda, como se alguém estivesse com o dispositivo colado ao peito. Desliguei. Me arrependi instantaneamente. Comecei a voltar, acelerando o passo, mas os passos atrás de mim acompanharam, sempre um pouco mais pesados, sempre um pouco mais próximos. Quando finalmente cheguei à guarita, bati a porta e fiquei imóvel. Os passos pararam do lado de fora. E então, escutei um estalo suave, como se algo tivesse se apoiado contra a madeira para ouvir. Só consegui dormir quase ao amanhecer. No dia seguinte, o supervisor apareceu mais cedo do que o normal. Ele olhou pela janela, inalou o ar e disse: "A floresta está respirando mais rápido. Não fique depois do crepúsculo. Hoje não." Era a primeira vez que ele falava algo tão específico. Algo no tom dele me congelou. Quando caiu a noite, eu estava sozinho novamente. Havia um peso no ar, algo que tornava difícil até mesmo engolir. O cheiro metálico estava tão forte que parecia que eu estava respirando sangue. E então a floresta começou a emitir um som, como um suspiro, longo, profundo, ritmado. Eu não sei explicar. Parecia que todo o solo estava pulsando. Às 23 horas, ouvi o rádio ligar sozinho. Uma voz fina, arranhada, quase infantil, murmurou: "Não olhe. Ele está atrás da sua luz." Eu desliguei. Fechei todas as janelas. Apaguei a lanterna. Fiquei no escuro total. E foi nesse silêncio que ouvi algo sair de dentro da mata. Não caminhando, mas deslizando, como se fosse grande demais para se apoiar sobre o chão. O som era úmido, irregular, acompanhando a pulsação da floresta. E então, algo tocou a porta. Não como um animal, como dedos, longos, finos, arranhando de cima para baixo, lentamente, como se estivesse sentindo a textura da madeira. Quando a arranhadura parou, veio um sussurro atrás da porta: "Você entrou, agora não sai." Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam.
A floresta parecia me chamar, vibrando abaixo da guarita. Parecia que havia um coração gigantesco, enterrado em algum lugar lá dentro, batendo cada vez mais rápido. O rádio ligou de novo. Desta vez era a voz do supervisor. Otávio, se você estiver ouvindo, fique longe das árvores grandes. É nelas que ele se apoia quando quer ficar de pé. Não deixe a respiração dele alinhar com a sua. E então o rádio chiou, distorceu, gritou e caiu no silêncio mais profundo que já ouvi. Nessa hora, ouvi 3 batidas na porta. Firmes, regulares, e uma voz grave, arrastada, impossível de ser humana, disse com clareza perfeita: "Abra, eu sei seu nome." A madeira começou a inchar. A porta vibrou. A estrutura da guarita inteira rangeu como se estivesse sendo torcida por mãos enormes. Algo estava tentando entrar. Algo que não precisava de força, apenas tempo. Eu peguei a arma. Apontei para a porta. Mas antes que eu atirasse, ouvi o som da floresta, parando de respirar. O mundo ficou imóvel. E então, tudo desabou. A parede de trás da guarita explodiu como se tivesse sido atingida por um tronco arremessado. Mas não havia tronco. Havia apenas uma sombra enorme, retorcida, cheia de ossos expostos e raízes encharcadas, movendo-se como um corpo flácido sendo erguido por fios invisíveis. Não tinha rosto, apenas um buraco escuro onde deveria haver cabeça, e dentro desse buraco, 2 pontos brilhantes, como olhos sem pupila. Eu corri. Ou melhor, tentei. A coisa avançava sem tocar o chão, como se fosse parte dele. Segui pela trilha, e a floresta começou a se mexer. Galhos se fecharam, troncos se moveram, o chão vibrava como se algo gigantesco rastejasse sob ele. A coisa estava chegando perto. Cada movimento dela fazia a mata se entortar. Era como se ela tivesse controle sobre tudo. Quando cheguei ao caminho morto, vi algo que nunca vou esquecer: o supervisor, ou o que restava dele. Ele estava preso numa árvore viva, como se tivesse sido absorvido pela casca. Apenas metade do rosto ainda era visível, e os lábios mexeram. Ele disse: "Grunfeld não aceita testemunhas." E então a árvore o fechou completamente. A sombra se aproximou de mim. A neblina se abriu ao redor dela. E antes que ela me tocasse, tudo ficou branco. Quando acordei, estava na beira da estrada, a 12 quilômetros da reserva, com o uniforme rasgado e terra até nos dentes. Não sei como saí. Não sei quanto tempo estive lá. Mas sei de uma coisa: a floresta não respirava sozinha. Ela respira através de algo. Algo que ainda está lá dentro. E que sabe meu nome. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.